Fala, fiel. No vídeo de hoje, Versone e seus companheiros de programa fizeram uma análise perfeita do time atual do Timão. Créditos na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e comente. Bora para o vídeo. Me parece ser ele o que mais tem a cabeça no lugar. Porque o que tá acima dele é meio que aqueles bonecos de posto, sabe? Bom, a fase tétrica do Corinthians aí meio que continua, porque tem o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ao Brasileirão do Corinthians. Tem outra tela aí mostrando o Corinthians do primeiro turno, ainda o Corinthians completamente bagunçado, e o do segundo turno. Vamos lá, olho na tela. Corinthians do primeiro turno, 19 partidas, no segundo 19, claro. Primeiro turno, 4 vitórias. Um turno inteiro com 4 vitórias. 19 pontos em 19, gente. Você sabe o que é isso ou não? Olha isso. Aí você fazia... Todo mundo fazia a conta 45 menos 19 para quantos pontos então, teria que fazer. A projeção. Né? Segundo turno, 11 vitórias. E a conversa era, se conseguiu 4 no primeiro turno, você acha que vai conseguir 5 no segundo? Conseguiu 11. Foram 37 em 19, que deu a segunda melhor campanha do retorno. A segunda ficando atrás do Botafogo, porque o Jandrei perdeu a bola, hein? Senão passava o Botafogo. Quase o triplo de vitórias entre o primeiro turno e o segundo. Jandrei perdeu a bola. Mas Foram 7 empates no primeiro turno. É culpa do Jandrei, coitado. 7 empates no primeiro turno, 4 no segundo. 8 derrotas no primeiro turno e apenas 4 no segundo. Ainda assim, é um número muito grande de derrotas, né, no ano. No 19, você acha? No Brasileirão de Série A? Não acho que é tão muito alto assim. O quê? Pra brigar 4? lá em cima? Não. 12, são 12. Não, aí beleza. 12 derrotas. O 4, achei que você estava falando do 4. Não, 4. Não, 4 em 19. Se fosse 4. O resumo da 19 tela é o tá seguinte: ótimo. o Corinthians teve um dos seus piores, é que eu não tô com isso aqui, mas se eu não me engano é top 3 de piores turnos. E olha que o Brasileiro de Pontos Corridos é desde 2003. É um dos piores turnos da história para um dos melhores turnos da história. É isso. É isso. São duas coisas completamente diferentes. Primeiro turno, 17 gols feitos. No segundo, 37. No primeiro turno, 25 gols sofridos. No segundo, 20. Acho que isso é uma questão do Corinthians. Ele não se transformou numa defesa intransponível, como historicamente muitas vezes foi. 33 por fala. Mas veja a diferença de gols marcados do primeiro para o segundo. Então, não precisou ter a defesa. Isso. Foi um time com uma característica diferente. Exatamente. Que Muito toma gol 2 feito. do Atlético, mas meteu 5 no Atlético. Eu faço mais toma 2 é do isso. Criciúma. Vira. Quase o dobro do aproveitamento, né? Do primeiro turno. 64,9 não é de campeão, mas é de G5. G6. G6, G5. Sim. Ficou em sétimo. Um aproveitamento de 64,9% no segundo turno é um aproveitamento de quem fica lá em cima do campeonato. Então tá aí como foi o primeiro e o segundo. O Palmeiras teve 64 como vice. Aí, tá vendo? E o Botafogo 69. Então, né? O Corinthians com esse desempenho Então, do mas são segundo turno. 38 jogos. Ah, né? não, claro. Só estamos falando... E aí estamos vendo os jogos aí. Esse aí ainda é no primeiro turno, né? Não, é esse agora. aí é o jogo do contra o Grêmio. Agora, isso. É o que É o fecha último a ato temporada. do Corinthians. A gente ficou fragmentando o brasileiro em diversas etapas. Foi uma temporada muito longa, uma temporada diferente por conta da janelona, né? E o Corinthians foi um dos que conseguiu aproveitar melhor a janelona. Por isso que a gente viu a comparação do pós-Copa América, janelona, e teve time que se reformulou completamente ou se aperfeiçoou depois da janelona, caso do Corinthians, caso do Botafogo e tudo mais. O Botafogo e Corinthians, casos de maior sucesso. Mas, para mim, aqui é o que eu falo. Para mim, o dia 1º de setembro é definitivo na mudança do Corinthians. E acho que era o nosso debate aqui. O Massa ainda preocupado com a questão do rebaixamento e o Corinthians estava muito próximo ainda. Mas a vitória sobre o Flamengo no dia do aniversário, para mim, foi uma mostra com bola murcha, com não sei o quê, aqui ninguém vai, não sei o que lá. Foi a primeira grande vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Isso, 27ª rodada. Já estava lá com 8 do segundo turno rolando. E no dia seguinte, já depois da janela fechada, o Corinthians contrata o Memphis Depay. Já naquela regime de exceção do jogador livre no mercado. Aí muda tudo. Aí mudou. Mudou porque também, até o Memphis jogar, e ele jogou muito, o Corinthians foi reagindo, né? Foi não com uma sequência absurda, que foi essa sequência final, mas acho que ele teve a reação, e aí depois a gente vai ter lá o jogo com o Palmeiras, que aí, para mim, a definição do Corinthians
ia brigar por algo melhor. O Vessone já tinha identificado isso há muito tempo. E ele termina muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que as vitórias sobre Flamengo e Palmeiras, como mandante, foram vitórias muito marcantes, importantes e que deram confiança para o time levar o resto da temporada. Claro que no meio disso tudo teve as Copas, a gente vai passar por elas, que foram solavancos, porradas. Existia a expectativa grande do Corinthians ser campeão esse ano, pelo que investiu, pelo time que tinha feito, pelos adversários nas Copas. Dava para ser, embora o Flamengo na Copa do Brasil fosse uma questão, mas não era o Flamengo até ir para o Corinthians do Felipe Luiz, né? O Flamengo do Tite que estava claudicando. Então você falava, aí pode ter uma possibilidade. E eu acho que a parte final do Campeonato Brasileiro foi mais impressionante. Para mim foi mais impressionante até do que a sequência invicta do Internacional. E dentro dessa sequência maravilhosa aí que o Arnaldo fala, 9 vitórias, o recorde histórico da era dos pontos corridos, né, igualando o Inter do Abel Braga em 20 e o Atlético Mineiro do Cuca em 21. E dentro dessas 9 também, o Corinthians ganha 4 fora de casa seguida. Desde 2005 não ganhava 4 seguida. Ah, beleza, é o Cuiabá, é o Criciúma, é o Vitória e é o Grêmio. E o Grêmio, que não estava tão bem. Mas numa Série A, naquele recorte final, claro, que o Massa fala que é sempre todo mundo vendendo muito mais caro do que na primeira rodada. Você meter 4 vitórias seguidas fora de casa e que o clube não conseguia desde 2005, quando foi campeão, então você percebe que realmente é uma reta final de exceção absurda, daquelas que a gente vai guardar para muito tempo, né? Ah, o Cuca, do Fluminense do Cuca, que deu não sei quantas vitórias, o Flamengo do Fábio Luciano de 2007, essa daí, ela vai guardar um pouquinho, ser guardada um pouco aí na memória de todo mundo aí também. Então, para mostrar, para ilustrar o que a gente está falando dessa reação incrível, olha aí essa tela com rodada a rodada do Corinthians, onde ele estava. Na 10ª rodada estava na 18ª posição, na 13ª, 19ª, penúltimo colocado, na 18ª, 16ª, 21ª, 18ª, 30ª, 18ª, então, e na 37ª, 7ª posição. Eu falei do jogo do Flamengo, 27ª rodada, o Corinthians só vai sair da rebaixamento depois da 30ª, mas ele tinha conseguido uma vitória. O que acontece no jogo do Flamengo? O Corinthians parecia ser incapaz de vencer qualquer jogo importante, aquele time, né? E ele não saiu da zona de rebaixamento depois de ganhar do Flamengo, não livrou, mas indicava um rumo, né? Mas peraí, deixa eu ver, é isso mesmo? Tem um erro? Na 30ª rodada ele estava em 18º lugar? Não, né? Não, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. É isso Faltando 8 rodadas para acabar o campeonato, ele Por estava isso que eu estava preocupado. É isso mesmo. Só eu estava preocupado. Ele estava entre 20 clubes, ele estava em penúltimo. Isso. Não. Antepenúltimo. Antepenúltimo. Penúltimo. É isso. Outro dia Era mesmo. Cuiabá, Atlético Goianiense. Cuiabá, Atlético Goianiense, né? É isso aí. Porque a reação, o Corinthians estava... Não, mas o jogo contra o Flamengo foi antes disso, ou não? 27ª. Mas estou falando, mas acho que dava uma impressão. É curioso, porque o grande, mais encalacrado que o Corinthians era o Fluminense. O Mano vai para o Fluminense sai da rabeira, supera o Corinthians na pontuação. Você fala, o Fluminense já escapou, o Corinthians ainda não. Mas daí o Fluminense subiu a montanha mais alta ainda, né? Foi. Só que é difícil ficar no topo, por isso que deu uma escorregada. Por isso que era a minha preocupação com o Corinthians, os últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. O Fluminense também tem uma série muito grande de vitórias. Sim. Para sair de lá. Sim. Não essas 8 consecutivas. Não, 9 o consecutivas. Fluminense, a recuperação do Fluminense, ela é mais impressionante que a do Corinthians. Mas a sua dúvida e seu espanto é exatamente isso, que é diferente demais do que aconteceu, não é normal, porque o seu espanto é esse. E isso acontece, essa ida para a 7ª colocação, por aqueles 2 fatores que a gente lembrava aqui. E é por isso que, entre aspas, eu fiz uma previsão, porque eu estava começando a perceber que o miolo não pontuava. Peraí, você começou a ganhar e o miolo para. Você começou a ganhar que surge, e o miolo para. Que surge a Peraí, expressão... agora precisamos falar nós. Quando o Tiras trouxe aqui até inchada,
O Arnaldo veio com aquele tesourão de cortar mato. Foi. Certo? Eu vim dando apoio moral, porque minha coluna não permite esse tipo de trabalho. Era tudo mato aqui, Quando certo? o Vessone falou a frase, no sonho e na brincadeira... Dá pra ir pra Dá pra ir. Foi aí quando você teve a percepção que quem estava em cima não estava pontuando. Porque aquela galera, os 6 primeiros, estavam começando a distanciar também. Peraí, se tá formando esse bloco, você como um dos últimos, mas você tá ganhando. E eu olhei pra frente, eu falei, o miolo parou de pontuar e o Corinthians ia pegar Bahia em casa, Vasco em casa, ainda pegava o Vitória fora, ele pegava todo mundo que tava na frente dele. Né? Cruzeiro em casa. Tava vacilando ali. E se você tava no viés de alta, a galera de cima, os 6 primeiros, começaram a se dançar, é porque o miolo parou, e parou mesmo. Bahia parou de pontuar, Vasco parou de pontuar, Atlético Mineiro parou de pontuar, Grêmio parou de pontuar, Cruzeiro parou de pontuar. Então juntaram duas coisas muito fortes ali, por isso que deu a Libertadores. Se o Corinthians tivesse feito essa ótimo final, só que o miolo tivesse o Cruzeiro ganhado alguns jogos, o Corinthians não teria pegado pré-Libertadores. As duas coisas teriam que acontecer. Sim, eu acho que a previsão foi ousada porque ela aconteceu no dia seguinte à eliminação do Corinthians na Sul-Americana, né? Que era a segunda possibilidade de título. Então tinha acabado a temporada, mas o senhor falou, tem um caminho aí. E esse caminho era o mesmo que trilhou o Vitória. O Vitória também estava numa situação como a do Corinthians, só que o Corinthians ter vencido em Salvador inverteu a posição com o Vitória. Então o Vitória também foi cavocando, foi subindo, porque o meio não pontuava. E o Corinthians, eu acho que nesse confronto direto em Salvador, para mim, ele deixou também o Vitória para trás. Ele já tinha os confrontos diretos contra os caras de cima em casa e ganhou também. E só para coisa, a tabela estava certinha na 38º. E era a 5ª rodada seguida em 18º. Não conseguia sair. Aí ele ganha o jogo. 31ª, 16º. Ganha o jogo, 14º. Ganha o jogo, 11º. Ganha o jogo 9º. Ganha o jogo 9º. Ganha o jogo 8º. Ganha o jogo 7º. E acaba em 7º. Então, é exatamente isso. Nessa rodada, na 30ª, ele era o 18º. Quantos pontos tinha? Você tem a 30ª, e quantos pontos o Corinthians tinha para a 8ª posição, por exemplo? Dá para fazer isso? Dá. Ele faz os 24 depois, 8 vitórias assim, seguidas. Na 30ª rodada, ainda em 18º, o Corinthians estava a quantos pontos do 8º? Isso eu não sei. Aí eu não sei. Mas eu acho que você tinha essa projeção, porque além dos confrontos, a distância do 18º para o 8º era pequena. Se acontecesse essa estacionada que aconteceu com o Bahia, com o Cruzeiro. Agora, muito do que aconteceu, né, o sonho na brincadeira, teve papel importante dessa dupla aí, que a gente vai mostrar os feitos de Yuri Alberto e daqui a pouco do Memphis Depay. O Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasileiro com 15 gols, artilheiro do Brasil com 31 gols, vice-artilheiro da Sul-Americana de 2024, segundo maior artilheiro da Arena do Corinthians com 34 gols, terceiro maior artilheiro do Corinthians no século com 21, com 57 gols. Se a gente está falando de uma ressurreição do Corinthians ao longo da temporada, foi uma ressurreição do Yuri Alberto, que vamos combinar. No começo do ano ele era meme, ele era bagre, ele era grosso, ele era burro, ele era tudo. Ele era o cocô do cavalo do bandido no Corinthians no começo do ano. E aí o cara terminou o ano como artilheiro. E aqui eu vou me defender, porque eu sempre achei bom jogador, sempre achei muito bom jogador. Mas ele apanhou pra caramba, até dar a volta por cima. Então, acho que você falou duas coisas. Me permita apenas dizer, você acha que a frase "no sonho da brincadeira chegamos" está lá no vestiário do Corinthians? Acho que não. Deveria estar, se não está, tem que estar. É? Aquelas frases de efeito. Motivação. Eu não sei porque os caras não usaram uma camisa depois do jogo contra o Grêmio. Todo mundo no final, no sonho da brincadeira. Chegamos lá. Pô. Enfim. Bom, vamos lá. Yuri Alberto. Eu acho que esse massacre, ele sempre aconteceu no futebol. Sim. Hoje, a gente vive num mundo, né, que a internet... A rede social, né? Duplica, quadriplica, quintuplica isso, porque todo mundo vê, de alguma forma, querendo você ou não, você viu o meme do Yuri Alberto caindo. Sim.
certo? Só um aparelho. No passado, a gente que é mais velho, normalmente era o quê? Uma charge de jornal, lembra? Uma tiração de sarrinho, era mais, ficava mais ou menos ali. Na rua. Uma na rua, eu com você, no bar. No bar, no boteco. Para 8 pessoas, para 5, né? Hoje não. Hoje isso, a palavra já diz, né? É viral, viraliza. Isso, viraliza. Então, tem uma coisa que é dele. Ele não estava bem. Ele não estava jogando nada. Ele estava com problema fora de campo. Ele não estava entendendo o que é o Corinthians. Ele não estava jogando nada, porque não foram memes fabricados. Ele tropeça na bola sozinho, cara. No na Allianz bola, Parque, sem ele bola. Cai. Ele cai. Ele cai sozinho, sem bola. Isso é um fato. São fatos que precisam ser postos. Aí vem pra mim, cara, uma coisa que potencializa isso, que é o treinador chamar o cara de burro. E aí, cara, se o meme dele caindo viraliza, você imagina um treinador que não está preparado para trabalhar neste mundo, né? Que estamos falando da comunicação, chamar o cara de burro. Então, isso potencializa... O treinador seguinte, que não o linchou publicamente... Sim. Não saber minimamente aproveitá-lo. Deixá-lo... Aí que eu ia chegar. 2 pontas e ele voltando para buscar jogo. E aí ele não vai jogar, ele vai continuar a cair. Ele vai cair de novo. Se voltar para fazer lá... né? O Palmeiras era o Antônio quando ele cai. Acho que o Arnaldo concluiu o meu raciocínio, que a questão quando você consegue, ele vai buscar ajuda. Primeiro, ele vai buscar ajuda. A iniciativa tem que ser da pessoa, né? Por mais que, claro, tem horas que o cara não levanta da cama, aí a família, alguém tem que ajudar. Mas quando ele percebe, ele vai tomar a iniciativa, ele toma a iniciativa de tratar o mental, o psicológico dele. E isso é importante para qualquer um de nós, se qualquer um de vocês está vendo a gente aqui. Ele toma essa iniciativa e depois tem a mudança tática do time que o Arnaldo pegou aí muito bem. Que aí você coloca o Garro atrás dele e ele como segundo atacante. Já estava virando com o Romero, lembra? Sim, sim. Com os dois, dupla de ataque. Dupla de ataque. E detalhe... Não, termina. Não, termina o ano com a melhor dupla de ataque do Brasil. E a gente vai mostrar já o Depay. E detalhe, ele fratura uma coisa da clavícula no derby e ele retira a vesícula depois. Verdade. Isso tudo esse ano. Tudo esse ano. Tudo. Ó, e a dupla dele, essa dupla que o Massa falou, com o Memphis, que aí chegou, foi a cereja, o creme, o chantilly, tudo do bolo. O Memphis Depay. Eu diria chegou. minha tia Wanda, o chantilly. Chantilly. Minha Foram 14 partidas com 7 gols, 4 Grande assistências, tia 990 minutos em campo, 90 minutos para participar de um gol. Os números do Memphis, que quando chegou, falou assim, o cara veio aqui passear, é trapper, é não sei o que e tal. O cara jogou, Arnaldo. Não vou nem responder. Eu prefiro que o Versoni responda porque ele vai às lágrimas quando ele fala desse personagem. Então, eu só vou falar o seguinte, antes do Versoni dissecar a passagem dele pelo Corinthians até agora. Trata-se de um jogador muito bom tecnicamente. Então, o Corinthians estava contratando um jogador que tinha sido titular da Eurocopa pela seleção da Holanda, que vinha por passagens no Atlético de Madrid, do Barcelona, etc. e tal. Já não estava no auge da carreira, não interessava mais a times poderosos da Europa, estava em final de contrato, mas tecnicamente tratava-se de um jogador. O que ele ia fazer aqui no Brasil, ninguém tinha a menor ideia. Mas daí o Versoni... Não, peraí. Parem as máquinas, como diria grande Roberto Valoni, você vai falar já. Mas eu quero dizer que esse rapaz vinha de uma série de contusões, não jogou nada na última passagem dele pelo futebol europeu. Ele não estava... o que o Corinthians fez, cara... Foi super arriscado. Super. Acho que inclusive até... pelo acho ser o que jogador até... mais bem pago do futebol brasileiro, com a ajuda de um patrocinador que não estava regularizado no... Isso ainda é a segunda questão, né? Não estava regularizado. O patrocínio teve a ponto de cair por 5 dias, lembra? Sim. Não pode mais, não, peraí, tá um documento, fartou aqui, reconhece o cartório, manda pra Curaçao, volta, Tanto que o Atlético Paranaense soltou a mão. Então. O Bahia soltou a mão, o Corinthians que segurou. Esperou. Isso. Claro, né? Tá amarrado com 3 milhões. Peraí, só pra concluir. Claro. Aí, era um risco altíssimo. Aí, a partir daí, Vessa, eu quero que você fale, porque
ele realmente trouxe uma alma nova para o Corinthians. Fala, Vesta. Um jornal inglês chamou o jogador mais badalado do futebol brasileiro e tudo mais, tal. Ele chega sob alguma desconfiança, porque esses caras muito midiáticos, a gente sempre, sobretudo fora de campo, todo mundo tem sempre muita dúvida do seu comportamento. Só que o que a gente vê é um cara fechando 2024, pelo menos, com um comportamento muito bacana dentro do Brasil, dentro de São Paulo, dentro da periferia, com o torcedor, com a instituição. E quando você é tão bem tratado, quando você ganha tanta confiança, as pessoas gostam, e você tem um movimento, inclusive, de crianças o tempo inteiro usando a sua faixinha na cabeça. Enfim, tive que comprar a preta e a branca para o meu filho, eu comprei as duas para ele, vai para a escola com a faixinha. Quando você se sente bem no lugar e você tem talento, você junta as duas coisas, normalmente essas coisas dão certo. E acho que o dele deu certo, a gente mostrou até 14 jogos, mas foram 3 entrando 20 minutos. Então o jogo mesmo, como 90 ou quase 90, foram 11, 7 gols, 4 assistências, uma por jogo, uma participação por jogo. Ele tem, o Corinthians com ele, mais de 80% de aproveitamento. Espetacular. Então é um negócio bem acima, né? Tem uma plataforma que chama ele de o Coringa do ano, ou seja, o cara que mais do nada fez uma diferença para um time, e eu acho que isso ficou claro mesmo.